E aí, mana Carol? Deixa eu colocar aqui pra cá, pra ficar bisoiando pra você, sabe? Eu tenho que puxar a câmera assim pra bisoiar pra você, porque senão fica a câmera no meio, daí eu fico zoiando pra cá e pra lá. Vamos pro pessoal que acompanha aí nosso papo de sofá. Aquelas, né? Não pode perder a arrumadinha do cabelo. Hoje a Mana Paula não está, então hoje estamos Mana Carol e eu. E aí a gente veio aqui conversar, porque o que importa é filosofar, né? Claro que filosofar em três é uma delícia, né? Porque afinal de contas, três é o número da, é o número da, é o número não, né? Manifestação. É o formato. Nossa, agora me enrosquei todo, hein? Enfim, eu gosto de três, né? Por causa da tríade, do tripé de manifestação da nossa vida na Terra, né? Que é o Odu, o mito pessoal e o temperamento. Eu amo. E também tem a chama trina, né? Que é o espírito, né? Pai, o Filho, né, e o Espírito Santo, né? A chamatrina também é esse amor, essa verdade, essa sabedoria divina. Então, o três ele traz essa frequência do espiritual, né, da espiritualidade. E É. eu gosto do três. Não, eu gosto do quatro também, né? Porque o quatro é o da materialidade, né? O quatro que é, né, o da materialidade, não é? Eu não sei, isso eu não sei. Eu tô só concordando com você. É porque são os elementos, né? É É o verdade. O quaternário quartenário. inferior, né? Os quatro corpos lá que vão se manifestar, quer dizer, todos os sete corpos estão aqui, né? Mas Sim. depois que é definido o nosso propósito de vida na Terra, aí que a gente traz os quatro corpos que, né? Isso. Manifestação. Tá certo. Eu tenho até o desenho, o quadradinho dos quatro corpos e a tríade superior. Isso, Isso. Lembrei. né? A estrela de sete pontas, né? Ai, eu tava dando risada na hora que você falou. Eu preciso falar, se eu tô com vontade é falar, né? O espírito quer falar. Você falou assim, eu gosto de três. Eu quase que eu falei assim, Homenagem. Olha, você já foi lá. Não sei, menina, nunca experimentei. Olha que coisa. também não, né? Nossa senhora, olha que coisa. E eu fui me enroscar, já tô 10 anos enroscada. Eu acho que não está no meu propósito de vida, acho que não está no meu caminho, não está no meu Odu, acho que não está na minha manifestação, nem no meu mito, acho que não está. Muito. E muito. Vamos, Carla, assim, vamos perguntar. Vamos tirar umas dúvidas aqui. O oito veio para abrir, né? Quem sabe eu vim para abrir essa porta e vamos pensar sobre o assunto. E é isso que é legal, né? Hoje em dia, já se a gente começou, né, antes de você colocar para gravar, né? Eu tava falando para a Mana Paty, faz aí, porque eu não consigo imitar, eu acho tão bonitinho. Eu faço assim. Faz. Sei como é que eu faço. É. Sei. É que, tipo isso. A gente abre a câmera, ela e a Mana Paula, assim. Eu falei assim que elas fazem assim, se eu fazer assim, os meus cabelos ficam assim. Eu tô olhando pra mim agora. E eu tenho que fazer assim, né? Eu abaixar a juba aqui, ó, que fica os fiozinhos pra cima. Aí eu falei assim, isso que é legal da diferença, né? E aí a gente já conecta com o poliamor, com várias maneiras de se expressar, de se relacionar, né, mana? E hoje em dia tá Poliamor, assim, né? relacionamento aberto, né? É, hoje estão pipocando aí, né? Esses rótulos que são rótulos de certa forma, mas eles precisam existir para depois a gente perceber que fica uma confusão danada e aí não precisa rotular nada, porque é dual. Então, antes de ter o não rótulo, o sou, cossou, né? Então, antes de chegar nisso, eu vou ter um monte de coisa. Aí a gente percebe que a gente vai se prendendo aí, né? Nesses rótulos, aí a gente chega uma hora que a gente chuta o pau e vai ser o que é e pronto, sem rótulo, mas percebe? Não dá para condenar o rótulo, ele faz parte do não rótulo. Faz que é um caminho, né? Que antes está tão engessado, aí precisa de um rótulo. Mas aí depois do rótulo vem essa expansão, porque se a gente for colocar cada coisa, nossa, a gente fica cheio de rótulo. Imagina vários rótulos assim, ó. Muitos rótulos. A gente não é só uma coisa, né?
Então, é essa expansão que a gente vai vendo na humanidade, cada vez mais de pessoas diferentes, e cada vez eles só colocam para dar um nome para coisa, né? Tipo assim, a medicina coloca para dar um nome para uma coisa, mas não é somente aquilo, né? Tipo, por exemplo, ninguém é somente, por exemplo, dislexo. É uma característica somente, né, da pessoa. Sim, sim, mas percebe, é, ainda assim, o rótulo ele tem uma função que é de ajudar as pessoas a se identificarem, né, a se Uhum. reconhecerem, porque antes da gente saber que disléxico era disléxico, antes da gente saber sobre tudo isso, essas pessoas se sentiam diferentes e o mundo, né, via de regra, a gente condena o diferente, né, e essas pessoas se sentiam deslocadas, se sentiam Inadequadas também, inadequadas, né? exatamente. Aí na hora que vem a compreensão, né, do que significa ser o que quer que seja, daí a gente se identifica ali, né? E aí a gente começa a achar que a gente não é mais um ser estranho, né? A gente tem essa questão da identificação. E a gente tem esse processo, né? A gente se identifica com as coisas, né? Com um jeito, com uma descrição, com uma situação, com algum aspecto, a gente se identifica e daí a gente sente que existe, né? E esse fenômeno da identificação, eu não sei nem se é um fenômeno, eu usei essa palavra, mas enfim, essa questão. Fenômenos da parte, tudo é filosófica. Eu falei fenômeno, mas porque é uma coisa interessante que acontece, né? Esse lance Sim. da identificação, porque no desequilíbrio é onde a gente tem as intolerâncias, né? Então, assim, a pessoa se identifica tanto com um partido político ou com um político que se falou mal daquela pessoa, tá falando mal dela. Ela pega aquilo como se fosse pessoal. A mesma Pessoa. coisa, a pessoa se identifica tanto com uma religião que se alguém julga, se alguém julgar no sentido de criticar, enfim, né? Julgar no sentido, não no sentido de condenar, né? Mas no sentido de discordar, alguma coisa assim, aquela pessoa toma para si como se fosse pessoal. E aí o que acontece? Ela não consegue nem argumentar. Então acabou o diálogo, né? Acabou o diálogo. Se eu acho que porque você não gosta do time de futebol que eu gosto, você não gosta, você critica o time de futebol que eu gosto, aí eu leio isso como você está me atacando pessoalmente, aí o que que eu vou fazer? Eu vou me defender, né? Vou contra-atacar. Acabou a humanidade, acabou o raciocínio, está lá preso no bicho, né? E tudo isso tem origem nessa coisa da identificação. A pessoa se identifica tanto com aquilo que que um ataque ou uma crítica àquilo, ela recebe como se fosse um ataque ou uma crítica a ela, né? E aí ela precisa se defender porque para não morrer. É muito complexo, É né? muito louco. A gente acaba indo para um lugar, assim, nessa identificação ao extremo, numa intolerância, e numa facção. Aí a gente se divide, né? E não tem como a gente, é, indo para esse caminho, não tem como a gente se sentir pertencente mais a partir daquele. Então, assim, como que eu posso dizer? Existe a identificação, que é o que a gente estava falando, que é importante, que quando você não se identifica, você se sente inadequado, perdido, né? Quantas pessoas, assim, hoje em dia, cada vez mais está falando também de autismo, mulheres adultas, se essa semana eu vi uma, não lembro que atriz, não sei se você viu, que ela foi diagnosticada, uma atriz bem famosa da Globo, ela foi diagnosticada com autismo, e eu vi assim um trechinho dela falando assim, nossa, como que ela estava se compreendendo, e como que foi um alívio para questões que ela passava, que ela não compreendia. Então, isso traz um alívio, traz um pertencimento, mas se a gente começar a colocar que a pessoa é só daquilo e daquele jeito, e aí a gente vai para um lugar, para mim é esse caminho, né, de ir para esse lugar de identificação total, sendo rotulado somente com aquilo, naquela rigidez, naquele formato, aí vai para facção, aí vai para divisão de novo. Tipo, vai para um lugar ao contrário daquela divisão na qual a pessoa já se sentia
não sendo identificada, né? Não sendo pertencente, né? São Exatamente. duas vias, mas vai para essa facção, as duas. Exatamente. Que é como as coisas acontecem nessa dimensão. Tudo aqui é dual, então o rótulo é bom ou ruim? É bom e ruim, né? É bom na medida em que aquela pessoa é, se identifica, porque eu estou falando rótulo sem um sentido pejorativo. Quando eu falo rótulo, eu estou falando uma nomeação, né? Alguma coisa que eu me nomeio, eu me reconheço naquilo. É nesse sentido, né? É, então, quando a pessoa, quando ela se identifica, né, com aquele rótulo, é como se ela se encontrasse, ajuda essa pessoa a se encontrar, né? E aí o problema e aí todo excesso é criminoso. O problema é justamente ela se reduzir àquele rótulo, né? Ou aquele rótulo limitá-la em função, então assim, porque a pessoa é de uma etnia, de uma religião, ela não pode isso ou não pode aquilo, mas ela tem a vontade no coração dela de fazer isso ou aquilo. Entende? Aí é onde o rótulo começa a nos limitar, em vez né, de nos ajudar a expandir. Então eu sempre percebo isso, que tem rotular, né, ele tem uma função ainda, né, da gente se reconhecer, da gente se entender, porque como a gente ainda olha para fora antes de olhar para dentro, então na hora que encontra o rótulo, eu sou isso, que bom que eu sou isso. Tá, mas será que eu sou, né? Será que é só isso? Não, não é só isso, né? Então é bom na identificação, mas é ruim quando a pessoa, quando limita. E tem essa questão do pertencimento também que você falou, né? E é muito interessante porque esse lance do pertencimento está ligado ao reino animal, né? Que habita em nós. Ele habita, né? Então não adianta também a gente falar que a gente não quer, a gente quer se sentir pertencente, né? Só que a nossa função é compreender que a gente pertence a vários grupos ou a um grande grupo chamado humanidade, né? E dentro desse grande grupo a gente tem os nossos as nossas conexões, né? A gente tem as nossas. Mas isso não exclui a gente de pertencer a esse grande grupo chamado humanidade, esse imenso corpo, né? Quando você fala isso, eu achei tão importante você trazer isso. A gente sempre vai querer ser pertencente, mas lembrando que a gente pertence ao todo. A gente pode ver até dentro do espaço humanidade, né? Que até aqui eu e você fazemos parte do espaço humanidade, somos também terapeutas, mas cada uma tem aí entre o que você falou, o Odu, o caminho, o temperamento, o mito, tantas outras coisas que é diferente, mas que nos une. E é isso que eu acho legal olhando assim para a evolução do planeta, para a diversidade que nós somos, porque daí cada um vai dando o seu temperinho, o seu jeitinho. Agora eu lembrei de uma coisa, ontem eu estava até assistindo, como fala, um programa não, um vídeo no YouTube. Eu adoro assistir esses vídeos de pessoas que viajam o mundo, que são mochileiras, e sempre quando eu posso, eu vejo alguma coisa assim da Tailândia, da Índia, coisas assim daqui do Oriente, eu adoro. E aí tinha um cara falando assim, eu adoro culinária indiana, adoro a Índia como um todo, e ele falando da massala. Não sei se você já ouviu o tempero massala, Já, que, já, não sei se eu já experimentei, mas já ouvi falar. que a massala são uma mistura de temperos naturais da Índia, mas cada família e cada lugar faz a sua massala. Então pode ter tipo 4 ingredientes, 10 ingredientes, 15 ingredientes, que forma esse mix que nem tipo aquele tempero, acho que tempero baiano que no Brasil fala, né? Que são uma mistura de ingredientes. E eu acho que isso que é legal, né? Como se cada um fosse uma massala diferente, que dá esse temperinho diferente. Pode ter, às vezes, uma massala pode ter o cominho e, por exemplo, o açafrão e a outra também, mas a outra tem orégano e a outra não tem. E é isso que é a beleza da diversidade, né? Sim, sim, eu até
o Manopapo da semana passada foi exatamente sobre esse tema, né? Eu falei sobre o título foi Os Opostos se Atraem. Qual é a relação entre essa afirmação e a nossa felicidade na Terra? E a essência desse Humano Papo foi justamente a diversidade, né? Porque a diversidade ela é profundamente enriquecedora, né? Se a gente vivesse só com os iguais, não teria como viver só com os iguais, porque mesmo dentro dos iguais, né, dentro dos humanoterapeutas, por exemplo, né, mesmo dentro desse grande grupo, né, cada um tem a sua particularidade, como você acabou de falar, né? Mas, enfim, ainda que a gente vivesse só com os iguais, seria muito empobrecedor, né, para o nosso desenvolvimento espiritual, para o nosso desenvolvimento como ser humano, porque a harmonia, né, a riqueza, né, ela está exatamente na relação entre os diferentes. É na relação entre os diferentes que a gente aprende, que a gente desenvolve, se a gente estiver aberto o suficiente para isso, né? Porque, e aí, Repete. né? Se a gente estiver aberto o suficiente para isso, né? Porque aí entra aquela questão da identidade, da identificação que a gente estava falando agora há pouco, da identidade, do processo de identificação. Porque dentro daquele grupo eu me sinto pertencente, então eu só quero viver com os iguais porque os iguais falam a mesma língua. Tá tudo bem com isso. Ai, é uma delícia conversar com outro humanoterapeuta, é uma delícia conversar com outro psicanalista espiritualista, porque a gente realmente se entende muito facilmente ali, porque estamos falando a mesma língua. Mas o problema é, de novo, todo excesso é criminoso, né? O problema é se a gente ficar só nesse lugar e não viver, é como se a gente criasse uma bolha no mundo, né? Então, tem um lugar que é só nosso? Tem, né? Mas a gente também está no mundo, então a gente também não só pode como deve, né? Enfim, essa é a minha percepção, né? Se relacionar, né, com outros, com o mundo, né? Com tudo que o mundo traz, né? Claro que tem as questões de de afinidade, né? Tem aquilo que eu julgo, né? E aí é o julgamento bem usado, né? Aquilo que eu julgo bom para mim, aquilo que eu julgo que para mim não faz sentido, né? E tá tudo bem, não significa que não faz sentido para mim, não vai fazer sentido para ninguém, né? É para mim que não faz. E aí a gente vai fazendo as nossas escolhas, né? É, então é claro que tem todo um conjunto de filtros que a gente vai colocando aí nas nossas relações, né? Mas isso não significa que, algo, ou alguém ou algum grupo seja bom ou seja ruim, né? Acho que essa dualidade aí, né, entre bom e ruim, acho que essas caixinhas, né, acho que isso atrapalha bastante, né? Porque daí a gente se identifica tanto com uma coisa que agora só isso aqui que é bom para todo mundo. Só isso aqui que é bom, e aí a gente se fecha para todo o resto, né? Só que a humanidade é uma coisa só. Tudo está conectado. Então, quando a gente não se permite viver a diversidade, a gente empobrece o nosso processo. Faz E aí a gente vai para a facção, né, nesse lugar. É, eu acho tão importante que nem você falou, a gente está num lugar na qual a gente se identifica, a gente está falando uma mesma língua, porque é bom a gente pode conversar de uma forma ali, né, livre e conversar de uma forma em que a gente se entende, porque tá falando a mesma língua, é como se estivesse falando português, português. Mas se a gente fica só ali fechado, principalmente, não digo principalmente, não seria essa palavra, mas assim, eu digo olhando para a nossa função, ainda mais nós que somos terapeutas, eu vejo a gente como se fosse tipo uma abelhinha. A gente vai ali, cheira a florzinha, pega todo o pólen ali da florzinha, por exemplo, Espaço Humanidade, ali dos parceiros em que a gente está na parceria, ali dos nossos grupos, para polinizar e também para levar em outras flores, para encontrar outras abelhas e outras espécies de seres, falando assim de uma forma assim, bem simples, né?
e senão a gente acaba se fechando, senão a gente acaba não tendo contato com o diferente e podendo ter a oportunidade de expandir. Essa semana eu estava falando com a Mana Paula e ela foi a partir do nosso podcast que a gente faz, do podcast lá no exterior, a gente falando sobre pontos em comuns e coisas diferentes que tem aqui no Japão e nos Estados Unidos. E ela me mandou um vídeo falando assim querendo me explicar mais ainda o que ela estava falando dentro do podcast sobre essa como que fala? Sobre o posicionamento que o americano tem como cidadão. Que eles são cidadãos primeiro do que ser assim, se tá certo, tem essa função de cidadão, eles cumprem muito isso, essa São muito cidadania, essa patriotas, né? patriotas, Patriotas, isso. né? E aí ela estava me só contextualizando para ficar aqui claro para o pessoal, ela uma moça cuidava porque ela queria cuidar da mãe da vizinha dela que era americana e um dia ela deu uma festa e todo mundo estacionou o carro lá na casa dela, essa brasileira, de uma forma assim, tipo, em cima da grama, não sei o quê. E a mulher vizinha chamou o guincho e guincharam. E aí a gente pode falar, nossa, e até eu falei para uma Paula, eu ficaria brava, ficaria puta, mas ela falou assim, Carol, eles têm esse compromisso de ser cidadão. Eu falei, olha que diferença. A gente já vai para um lugar assim de, nossa, mas por que que não falou? Por que que, né? Só que eles são diferentes. E se a gente não olha para o outro olhar, não se abre, que é o que para mim que você estava falando, para compreender o outro, ainda mais quando a gente tem uma experiência de morar em outro lugar que não é a nossa cidade, que não é a nossa terra, né? Não é a nosso lugar assim eu digo a nossa cidade natal, nosso berço natal, a gente tem que se abrir para tentar compreender o outro para viver em harmonia também, senão a gente sofre. Senão fica pesado, fica difícil. Então, por mais que possam haver coisas que a gente possa não concordar, tem coisas que, para mim, a gente tem que respeitar. Principalmente quando a gente mora fora do Brasil, em outro lugar em que a cultura é muito diferente, a forma como as pessoas se expressam é diferente. Eu acho isso muito importante, Hum. é, a gente respeitar essa diversidade. E quando a gente vai estudando, a gente vai compreendendo uma série de coisas, né? Apesar de que, independente da gente estudar e compreender, a gente precisa respeitar, né? Aprender a respeitar. Acho que isso independe. Mas quando a gente vai estudar e vai compreender, faz tanto sentido que fica mais, né? Fica ainda mais orgânico esse movimento, né, de você respeitar a diferença. Então, quando a gente vai estudar a história, né, dos Estados Unidos, o processo deles de conquista da terra, né, foi um processo difícil, assim. Então, eles consideram aquela terra como a salvação deles, né? Uma terra onde eles puderam, os povos que foram chegando lá, né, que vieram lá da Inglaterra, né? Então, eles consideram, na época, né, eles consideraram aquela terra como um chão deles, que pertence a eles e que, portanto, eles têm que cuidar, né? Então, porque era a casa deles, né? Eles não tinham mais a casa lá, a casa agora era ali. Então, eles tinham que cuidar dessa casa, né? Tinham que tratar bem, tinham que se esmerarem, né, nessa casa. E é dali que vinha, né, o alimento, dali que vinha o sustento. Então, eles têm muito essa relação com a terra, né, a terra deles, o território mesmo. Então, percebe que o comprometimento, nesse exemplo que você trouxe, o comprometimento é com o território, não é com a pessoa, entende? Por quê? Porque se o território for prejudicado, dá ruim para todo mundo, inclusive para aquela pessoa que prejudicou, que destruiu o território. Entende? Então, assim, eles vão direto ali direto na fonte, digamos assim, né? Vamos proteger o nosso território, Base. né? E ok, e aí quando a gente estuda a história dos Estados Unidos, né, de como da formação e de como da conquista, né, dos Estados Unidos, a gente vai compreendendo isso, né? E a nossa relação aqui no Brasil com a terra é outra relação, porque é outra origem, é outro monte de coisa, né? E
uma grande mistura, e enfim, por aí vai. Mas e uma coisa não significa que seja pior que a outra, né? Não tem isso, São só formas diferentes, são né, formas de ver. diferentes. Exatamente, entende? E aí, né? Talvez um dia, se a gente puder aprender um pouco com eles, talvez a gente também possa ser mais patriota e cuidar mais da nossa terra. E se eles se abrissem para aprender um pouquinho com a gente, talvez eles pudessem ser é, mais cordiais, não sei se cordiais é a palavra, talvez mais empáticos, né? Uns com os outros, entende? Então, assim, mas ok, porque não foi, tudo isso não foi formado aleatoriamente, né? Então, quando eu falo de um dia, né, as pessoas se abrirem e aprenderem umas com as outras, é porque é nesse lugar que eu acredito, né? Que eu sei uma coisa, você sabe outra, se a gente tiver diálogo e tiver uma interação, é, minimamente saudável, a gente pode aprender. Esse é o princípio da educação. O princípio real da educação é esse, né? A gente expande, né, a partir dessa relação, desse diálogo, dessa comunicação respeitosa, interessada, né? Quando eu escuto de fato o que você está falando e trago para mim, faço as minhas associações, né? E pergunto e e também expresso, manifesto, né? Cara, é aí que está, né? Esse potencial de expansão que a educação traz. Esse é o princípio da É. educação, né? E A, aí a, isso a, significa lidar com o diferente, né? parte muito de um ponto que você trouxe que é muito importante da gente estar aberto para escutar, para compreender, para enxergar através das lentes do outro, por mais que às vezes porque dá um impacto, né? Às vezes, primeiramente, de uma ideia diferente, mas se a gente levanta as armas e entra no modo de defensiva, a gente não aprende. A gente não aprende nada, a gente continua faccionado. Só que se uma coisa que eu sempre trago para minha vida, mesmo que às vezes aconteça alguma coisa, mas depois eu reflita sobre isso, é que nada acontece por acaso. Então, se aquela pessoa chegou e bateu de encontro com uma ideia diferente da minha, se causou alguma coisa em mim, eu preciso olhar para aquilo. Então, o que, que aquilo está me mostrando? O que, que eu preciso expandir? Que às vezes aquela pessoa está sendo um instrumento para mim, para eu aprender, para eu evoluir, para eu enxergar de uma outra forma. Porque eu acho tão importante a gente falar que a gente vai mudando e nada está fixo, permanente, porque como uma das leis de Hermes fala, está tudo em movimento. Então, se a gente fica apegado a uma ideia que é assim, que esse é o certo, é o único e é o superior de todo, a gente vai continuar na facção. Se a gente se abre para escutar o outro, por mais que às vezes a gente não tenha uma ideia diferente, mas tá aberto para compreender, para perguntar, para ter esse diálogo saudável, que é o que você estava falando, a gente pode encontrar pontos de conexão ou uma outra forma de enxergar e construir uma nova informação dentro da gente. E é essa expansão, né? Sim, sim. E isso não significa necessário. Essa interação, essa relação com o diferente, não significa necessariamente abrir mão das nossas convicções, abrir mão daquilo que a gente acredita, não significa necessariamente. Muito pelo contrário, às vezes eu vou lá, conheço, compreendo e chego à conclusão de que, cara, aquilo que eu acredito, o meu jeito, aquilo que eu penso, ainda é o que funciona melhor para mim. Mas eu venho para esse lugar é, expandida, né? Eu venho para esse lugar, ainda que eu vá lá, conheça o diferente e perceba que não tenho né, tanta afinidade, perceba que eu prefiro continuar fazendo do jeito que eu vinha fazendo, pelo menos não vai ser por ignorância, entende? Vai ser uma Uhum. escolha lúcida, não vai ser por ignorância de eu falar, sabe, tipo, Mas, falar que não gosta de jiló sem nunca ter comido jiló. Entende? Se eu vou lá e como jiló e ver, eu posso até ir lá e comer o jiló e ver que eu realmente não gosto de jiló. É amargo, realmente eu não gosto. Ok, então eu vou começar a falar que eu não gosto de jiló se alguém me oferecer, eu vou falar que não, mas porque eu não gosto, porque não é.
não eu julguei que aquilo não é para mim. Diferente de eu falar, Imagina essa porcaria de jiló, uma coisa ruim, jiló não deveria nem existir na face da terra. entende? Tipo, só porque eu não gosto, não agrada o meu paladar, então ninguém pode comer jiló. Jiló é uma porcaria. É nesse lugar que a gente está equivocado, entende? É, e eu achei muito legal que você traz essa questão do jiló, porque é uma coisa simples, né? Tipo, é um gosto. Gente, eu particularmente, abre aspas, que abre parênteses, quer dizer que eu amo jiló, eu odiava, e passei a amar. Por quê? Porque eu comecei a experimentar, falei, deixa eu experimentar. Falei assim, eu experimentei uma única vez, né? Não foi muito bom quando era criança, mas paladar muda, né? A gente vai ficando velho, vai ficando diferente. Antes eu adorava balada, hoje chega 10 horas da noite, eu já quero puxar a palha. Adoro uma Netflix. Hoje em dia, você fala, vai pra balada e fala, gente, que preguiça. A balada é cobertor e Eu, sofá. eu assisti E, The Town pelo Multishow, né? Alguns shows do The Town agora, né, que teve aqui em São Paulo, eu assisti pelo Multishow. Mas eu ainda gosto, uma, Uhum. uma balada. Mas eu tenho que estar muito afim, né? Não vou mais só por isso. Só por isso. Tem que estar muito na vibe pra assistir, pra ir. Exatamente. Eu acho que tá nesse, eu acho não, eu sinto que tá nesse lugar, né, da gente se perceber, da gente se abrir, da gente e percebendo que a gente vai mudando, que não precisa a gente ficar num ponto fixo, ai, tem que ser assim. Por exemplo, eu gostava de ir pra balada, ai, tem que ser assim a vida inteira. Aí a gente entra no sofrimento. Porque, mas antes eu gostava de rosa, mas por que que agora eu não gosto de rosa? E a gente está indo muito para esse simples, né? Porque senão a gente acaba se julgando, mas não além de se julgar, a gente se condena e aí condena o outro. E uma coisa que você falou, que é muito importante a gente frisar aqui, que você trouxe, que é um ponto muito importante, é essa questão de se a gente não gosta, não é porque isso não vai ser bom para o outro. E também que não é abrir mão dos nossos valores. A gente pode ir lá, ver, experimentar, observar e falar, não, para mim isso daqui que funciona, isso daqui que para mim é melhor. Aí daqui a pouco não está sendo bom, então vou mudar. Porque às vezes por um tempo vai ser bom para a gente fazer tal coisa. Então a gente vai lá, experimenta alguma coisa, que você falou de ló. Vai lá, experimenta jiló. Aí, por um tempo, tá bom sem jiló, mas chega um dia que você fala: vou experimentar esse jiló aqui com, sei lá, com outra coisa misturada, porque falaram que é bom. Se eu fico na informação de que jiló é ruim, eu não me abro nem para experimentar, e às vezes é bom pra cacete o negócio, que, sei lá, deixaram de molho, com gelo, tirou o amargor, não sei. E a gente não se abre para ter uma nova experiência e poder gostar de alguma coisa, né? Sim, e tá tudo bem se você continuar achando que não gosta, entende? O problema Isso. é que quando a gente não gostar e julgar que aquilo não é bom para você, mas achar que ninguém mais pode gostar de jiló. Ou começar a condenar o jiló achando que o jiló é uma porcaria só porque eu não gosto, entende? Eu percebo que aí que é o problema. A gente tem muita dificuldade Sim. de lidar com a diversidade é, Quem nesse que é? o Joaquim, né? Eu percebo que a gente tem muita dificuldade de lidar com a diversidade, porque é como se o diferente ele, ele ameaça as nossas convicções, entende? As nossas verdades, aquilo que a gente, né? E tem uma questão biológica até, né? Porque o nosso cérebro ele foi desenhado para evitar o novo, para evitar o diferente, porque ele vai gastar mais energia e aí dá mais trabalho e tal. Então eu entendo, só que vamos combinar, né? Que a gente é um ser que raciocina. Então, se a gente raciocinar, né, a gente vai perceber que isso, né, tem a ver com um tempo atrás aí, né, que a vida era mais difícil para o homem. Eu estou falando lá do tempo das cavernas, né, que era mais difícil. Agora não está tanto, então agora a gente pode gastar um tantinho mais de energia
A gente tem pra gastar, né? Esse tantinho de energia, né? Exatamente, tem. E a gente pode usar, né, justamente aquilo que nos difere dos animais. É tão interessante isso, né? Porque a gente, a gente condena tantas coisas, né, sobre os animais. Eu tenho falado muito sobre esse assunto, né? E aí a única coisa que nos difere dos animais, que é a capacidade de raciocínio, a gente não usa, não na potência que poderia usar, né? Entende? Então, assim, não faz sentido eu falar que não gosto de jiló, sem ter experimentado jiló. Não faz sentido eu achar que ninguém mais pode comer jiló porque eu não gosto de comer jiló, entende? Não faz sentido isso. Se a gente parar para raciocinar, a gente vai perceber que não faz sentido, né? Então, assim, e aí, nós estamos falando de Giló, mas aplica isso para os O conflitos, giló da vida. né? Exatamente. Então, coloca esse olhar, né, lá para os preconceitos, né, para as intolerâncias, enfim, Para tudo, né? para tudo, né? O exemplo do Giló pode ser para tudo. E a gente cai muitas vezes nesse lugar, né, mana, sem perceber que a gente está colocando a gente no centro do mundo, como se a gente fosse o umbigo, o umbigo do mundo, como se a gente fosse o centro de tudo. Sim, sim, não é nem umbigo, né? É imbigo porque é in para dentro, né? Eu fiz essa analogia. Porque in, em inglês, né? É o prefixo de para dentro, né? Então, só eu que existo, né? É exatamente aí. E é aí que a gente que nascem muitos sofrimentos, muitos conflitos, mas ok, a gente está aprendendo a estruturar o nosso ego, né? A gente ainda faz uma confusão danada entre individualidade e egoísmo. A gente ainda muitas vezes condena o ego como uma coisa ruim, né? E o nosso ego é só a nossa individualidade, né? E a nossa individualidade é nossa, né? Olha o in de novo aí. Não tem nada a ver com in em inglês. Eu estou usando esse in. Eu, eu que inventei essa história. Enfim, Ela que inventou esse rolê todo, tá, gente? o in do indivíduo não tem nada a ver com o in do, aparentemente, né? Sei lá, né? E muito menos a ver com o imbigo, que também foi, que também foi criação sua. Enfim, mas a gente. Pronto, passou mal, cara. Até a pessoa até engasgou, cara. Ai, gente. Mas é isso, né? Então, a gente está aprendendo a estruturar o nosso ego, né? E aí é muito fácil a gente cair no egoísmo, né? Que é justamente essa doença do ego, que é quando aquilo que faz parte da minha individualidade, eu quero enfiar a goela abaixo de todo mundo. Então, se é bom para mim, vai ser bom para todo mundo. Se é ruim para mim, vai ser ruim para todo mundo. E isso é o egoísmo, né? E a gente fez uma confusão tão grande aí que a gente acha que egoísmo é pensar na gente, né? Que foi uma distorção muito bem da criada. Essa distorção não foi por acaso, ela foi bem plantada, né? Porque não é do interesse de todo mundo, né? Que a gente cuide da gente, né? Enfim, mas essa ideia, né, de que cuidar da gente, né, olhar para a gente é egoísmo. Egoísmo é exatamente o contrário. Eu não cuido e quero que todo mundo cuide de mim. Aí coloca no centro do mundo de novo, né? Como umbigo de tudo. Quer que os outros, né, nos ame, quer que os outros nos reconheçam. E aí acha que isso não é egoísmo. Aí que tá o egoísmo, né? Né? Você querer que o outro faça por você é uma coisa que nem você faz. Então eu quero que o outro cuide de mim, mas nem eu cuido de mim. A gente atrai aquilo que a gente vibra, né? Se eu não cuido de mim, se eu estou me adulterando, se eu estou me abandonando, se eu estou me traindo para ser o que o outro quer que eu seja, como é que eu vou encontrar alguém que cuide de mim? É Aí a lei, gente corrompe, é lei, a gente corrompe o nosso ego, que é a nossa manifestação, que é o que a gente veio fazer. A gente distorce o que é egoísmo, né? Porque a gente quer que os outros nos amem, ao invés de pegar e se amar, ao invés de pegar e se colocar
como prioridade e olhar para suas vontades, porque aí a gente vai para um lugar que é o princípio de tudo, a gente só se move pelo próprio interesse. E quando a gente fala isso, não sei se quando se você talvez fale isso para os seus clientes, alguns dos meus querem morrer. Como assim eu sou interesseira? Eu não sou Exatamente. interesseira. Eu não Exa- sou invejosa. Interessante Eu não você sou interesseira. tocar. Muito interessante você tocar nesse assunto, porque essa semana vai ter novidades sobre esse assunto. Aguarda, não vou contar, não vou dar spoiler. Agora eu quero saber, depois você me conta depois das gravações. Não, principalmente o pessoal que vai assistir a gravação depois, né, já vai ter passado, porque tô falando de agora e acabou. Enfim, tudo bem, faz parte. A confusão, o caos, o- faz parte. Ai, Né? Então é isso, são muitas distorções, né, que a gente tem. Mas tudo bem, entende? Tudo bem no sentido de que faz parte esse processo. E quanto mais consciência a gente ganha, menos a gente afunda nesse processo. Mas que ele existe, né? Por quê? Porque nesta dimensão onde estamos, tudo é dual, né? Então, antes de ter a organização, vai ter o caos, né? Antes de ter a confusão, vai ter o caos. A função do caos é levar a gente para a organização, né? Para o esclarecimento. Mas se a gente condenar o caos, a gente fica preso nele. E a gente fica preso naquilo que a gente condena. é. Para mim, o ponto de partida de tudo é a aceitação, aceitar que aquilo existe e olhar a função, enxergar a função real daquilo, que é o que você está falando, que o negativo serve para a gente ir para o positivo. Eu sempre dou um exemplo para os meus clientes que a gente trabalha sentada, né? Eu falo assim, se tivesse um FIAP, e quando a gente atende que o nosso cliente geralmente está sentado também, aí tem um fiapo na bunda. Eu falo assim: se tem uma felpa gigantona na tua busanfa, o que que você vai fazer? Você vai se mexer, não vai? Então, agora não adianta a gente ficar reclamando. Tem uma ferpa na bunda, tem uma ferpa na bunda e não levantar e olhar onde está a porra da ferpa da bunda e arrancar a ferpa e pegar e cuidar desse machucado. A gente não utiliza para uma forma benéfica e é assertiva, né? E é para isso que existem os incômodos. E eu falo que a gente condena, e aí tá no lugar dessa facção, porque quando a gente condena e a gente não conhece, tem ignorância do nosso saber, a gente não reconhece a função que tá ali, que é o que a gente estava falando que você trouxe no começo, que tudo tem, você falou de alguma forma assim, de que tudo tem valor e tudo tem função. E realmente tem, só que a gente precisa estar aberto para olhar, aceitar que aquilo existe. Ah, tô com uma raiva, tô com uma inveja, ok, eu tô, não queria estar, mas tô. E agora, o que que eu vou fazer com isso? Sim. Eu acho que seguir isso como se fosse uma receita de bolo, vamos assim dizer, é um passo a passo para a gente ter essa expansão. Por mais que a gente, às vezes, é difícil de aceitar algo que a gente está sentindo, porque a gente ainda condena, por que que tá condenando? Ir para terapia, né? Porque só uma terapia a gente consegue destrinchar esse balaio de gato que a gente faz, né? E é todo esse movimento e também tratar, né? Sobretudo tratar, porque a gente pode entender o quanto for, mas se a gente não trata nossos padrões de dor, a gente continua vibrando naquela dor, e vibrando na dor não tem aceitação que dê conta, entende? Porque você pode até entender, né, compreender, mas não vai, fica mais difícil aceitar se a dor ainda estiver doendo, porque dor dói, e na hora que a dor dói, a gente perde, né, a nossa capacidade de raciocínio, né? Já conseguiu raciocinar com uma dor de dente? Sim, Mudar. Já entende? conseguiu namorar com uma dor de barriga? Entende? Com a Né? caganeira? Então, assim, a gente precisa tratar as nossas dores, né? E eu percebo que a gente está, essa fui eu, né? Muito presos nessa questão do entender, né? Do entender, entender racionalmente, né? Só que o que a gente não percebe é que tem várias coisas que a gente já entendeu, mas continua fazendo. De um jeito que não traz resultado positivo para a gente, não traz resultado satisfatório. Por quê? Porque a gente é burro? Não, porque dor dói. E na hora que a dor dói, não tem entendimento que dê conta, entende? Doeu, né? Ah, eu sei que a injeção faz. Eu preciso, tô lá, a pessoa está doente lá e precisa tomar uma injeção. Então, ok, ela sabe que a injeção é importante para ela, que vai
vai curar aquilo que ela está sentindo, mas na hora que aplica a injeção, dói. Eu vou falar que não está doendo? Gente, tem aquelas que são à base de óleo, que demoram para se espalhar, tipo bezetacil, né? Aquelas doem pra caramba, entende? Aí eu não Chegar vou. a arder, né? Exatamente, entende? Então, assim, dói, dor dói. E aí, na hora que tá doendo, a gente tem vontade de correr, sim, tem vontade de não estar ali, sim. Aí a gente entra na raiva, na revolta, no medo, né? A gente vai para esse desequilíbrio emocional, né? E que se a gente não olha para isso, esse desequilíbrio emocional vai desequilibrando o nosso corpo, porque gera desequilíbrio hormonal. E aí a gente vai indo para o fundo do poço, né? Então, a dor precisa ser tratada, né? Porque senão a gente não dá Sim. conta de seguir com o processo, né? Com certeza. E aí a gente acaba entrando nesse lugar que a gente está batendo tanto na tecla da facção, porque aí a gente começa num processo de autodestruição, porque eu sou burro, porque eu não presto para nada, porque não sei o quê, mas é somente a dor falando, a dor vibrando, a dor ali manifestando, e é preciso fazer um tratamento que atue nessa via, que não é só no entendimento do racional. Eu falo sempre que o que a gente trabalha, que é a metodologia do manoterapeuta e a psicanálise, é o arroz e feijão, que é o pratinho brasileiro, né? Que é o conjunto que dá essa potência. Então, a gente precisa, sim, compreender, a gente precisa entender as nossas neuroses, as nossas condenações, a gente precisa fazer essa via para expandir, que é muito importante, mas a gente precisa também tratar, porque senão a gente fica só num lugar de compreensão, compreensão e cai nesse lugar, ai, como sou uma porcaria, sendo que precisa de tratamento. Quando eu passei pelo tratamento do manoterapeuta, quando eu conheci ele, quando eu comecei a estudar o manoterapeuta também, eu falei, gente do céu, as pessoas precisam conhecer essa metodologia. Porque, gente, como que pode um tratamento, né? Ficar, assim, surpresa mudar tanto quando a gente está aberto, claro, né? Quando a gente está aberto para ser tratado, para se colocando ali na posição para receber esse tratamento. Falei, como que é incrível a mudança que pode acontecer, porque realmente vai na via que precisa ir, que está além do mental, né? Atua no mental, mas está além do mental. E é isso que é importante, a gente aceitar que é, por mais que a gente pode acreditar, porque tem muitas pessoas que falam, ah, eu não acredito em terapia holística, mas a gente pode não acreditar na gravidade, mas a gravidade existe. Então, assim, acreditar ou não isenta aquilo de acontecer e de existir. Então, se abrir para o processo é o principal passo, porque às vezes a pessoa está, às vezes você que está nos assistindo, está com enrosco aí, está há 1000 anos na terapia, entende tudo, se sente uma porcaria, mas precisa tratar, precisa ir para um lugar de tratamento. E o manoterapeuta, ele vai para esse lugar, ele vai na origem, né? Então, a pessoa, independente dela acreditar, ela vai perceber os efeitos, porque a transformação vem de um lugar que ela não acessa racionalmente, né? Então, ela vai sentir os efeitos dela, né? Ela vai perceber que alguma coisa nela tá diferente, ela não vai nem saber de onde vem a mudança, mas quer dizer, se ela quiser, ela pode saber, né? Enfim, se ela tiver presente para ela, enfim, mas ela vai perceber que alguma coisa está diferente, né? E que vem, né, desse lugar que a gente nem acessa aí racionalmente. Então, a abertura é para o tratamento, né? No sentido de vou me permitir, né, experimentar, vou me permitir ser tratado, que quem experimenta volta, né? Quem experimenta fica, quem experimenta volta, porque percebe, não é a gente que conta, né? A pessoa vai percebendo as questões na vida dela, né? Ela vai conseguindo caminhar. Eu sempre falo que o padrão energético, esse padrão energético de dor, né, destrutivo, que é o que a gente trata dentro do manoterapeuta, ele funciona como uma nuvem muito espessa, né, que nos impede de enxergar a nossa vida, que nos impede de nos enxergarmos. É como se a gente estivesse envolvido numa nuvem muito espessa, né, e a gente não consegue se conectar com a gente, não consegue se conectar com o mundo de uma maneira íntegra, né, de uma maneira essencial ali pela via da essência, né?
Então, quando a gente trata, o humanoterapeuta vai tirando essa massa, né? E aí a gente vai conseguindo se conectar com a gente, com a vida, com a nossa essência, né? E com a vida. Então, é, por isso que as coisas vão, a gente vai percebendo, né? As mudanças na nossa vida e a gente vai conseguindo fazer outros movimentos que não conseguia fazer, enquanto estava ali no meio daquela massa muito espessa, né? E quando a pessoa faz o tratamento humanoterapeuta e segue para a psicanálise e espiritualidade, eu falo que ela evita criar novas nuvens, né? Porque daí ela já está ali no processo, a gente vai jogando luz nos pontos cegos da psique, e aí ela não precisa criar aquela nuvem para poder ficar sem conexão consigo mesma, sem conexão espiritual e entrar num processo de sofrimento, né? Quando a gente está ali na psicanálise e espiritualidade, a gente já vai acendendo ali os pontos de lucidez, né? Disso que nós estamos falando. E vamos jogando luz nesses processos, nesses pontos obscuros da psique, e a pessoa já vai ganhando consciência e ela já vai modificando ali sem precisar viver aquele padrão, né? Daquele bloco. É claro que a gente tem vários blocos que já estão instalados, porque, né, a gente está vivendo uma vida num determinado padrão desde sempre, mas conforme a gente vai tratando, né, e vai ganhando consciência, cara, é o melhor dos mundos, né? Melhor dos mundos. Exatamente, o melhor dos mundos. Que a gente vai criando todo o tempo, então se a gente vai jogando, fazendo esse processo mesmo, tem pessoas que conseguem fazer os dois comitantemente, mas tem pessoas que passam pelo humanoterapeuta e vai para a psicanálise. Para mim, é exatamente, eu vejo da mesma forma e sinto da mesma forma. A gente vai podendo ganhar consciência e não cair no fundo do poço de novo, porque a gente está jogando luzinha ali e dando consciência, né, para a gente mesmo. E nesse movimento de dar consciência, eu vejo que dentro da psicanálise é onde a gente pode trabalhar muito nessa aceitação da nossa diversidade. Porque a gente vem tão encrencado com todos nós, assim, no balaio de gato em relação à nossa manifestação, né? A diversidade que nós somos, a aceitação de quem a gente é. Ali a gente trabalha bastante isso, né? Nos enroscos, nas condenações que a gente faz dentro da gente, nas coisas que a gente olha como coisa ruim, que nem a gente estava falando dos incômodos, do negativo. Só que ali a gente pode perceber função, compreender a forma de usar. É Sim, lindo, sim, né? é maravilhoso. Por isso que daí a gente não precisa ir para o fundo do poço de novo, né? Porque a gente já vai compreendendo tudo isso e já vai fazendo o movimento. E se por acaso a gente não consegue fazer o movimento, dentro da psicanálise e espiritualidade, a gente consegue identificar onde está o bloco. E aí a pessoa não precisa sofrer para identificar o bloco, não precisa, né, não precisa ir para o fundo do poço, sofrer para poder perceber que tem um bloco. Dentro do processo ali, já vão aparecendo dores, já vão aparecendo, né? A gente já vai batendo. Eu falo para os clientes, né, que a gente está indo no processo e parece que bate numa parede, né? Aí a gente bate, elabora, mas ok, na outra sessão a gente está lá de novo, batendo naquela parede, está lá de novo. Aí a gente percebe que tem um bloco ali. E aí a gente não fica brigando com a vida. Porque quando a gente não tem esse conhecimento, não tem esse acompanhamento, não tem esse ganho de consciência, a gente fica brigando com a vida, porque a gente fica achando que a gente está fazendo alguma coisa errada, a gente fica se julga, se condenando, né? Condenando a vida, achando que a vida é injusta, quando na verdade a gente está batendo num ponto ali que precisa ser olhado. É só a gente abrir o olho, a gente fica batendo a cabeça, mas não abre o, né? Porque é difícil sozinho, né? É difícil mesmo. Então, dentro desse processo, é isso, né? E é muito legal isso que você falou sobre compreender a função, né? E favorecer o processo de aceitação, porque porque é muito isso, né? São várias coisas que a gente precisa ressignificar, né? Tudo aquilo que a gente não gosta em nós, né? A gente precisa ressignificar. E nesse sentido, o mapa de Odu, que não por acaso, né? É uma ferramenta da psicanálise e espiritualidade, né? O mapa de Odu ajuda muito nesse sentido, assim, é lógico que é o conjunto da obra, não dá nem para dizer muito o que me ajudou mais, foi o manoterapeuta, a psicanálise, a espiritualidade, o mapa de Odu, é o conjunto da obra, né? Mas dentro do mapa de Odu eu consigo enxergar, né, essa lógica do negativo que tem função. É muito perfeito isso, né? E foi nesse lugar.
que foi uma dor para mim descobrir que eu tinha um monte de arrogância no meu caminho. Foi uma dor, porque a gente condena a arrogância. Na hora que eu me percebo arrogante, né, dói, mas aí dói. E aí eu vou olhar, porque essa é a lógica do eu. Tem que olhar, não é fazer de conta que não está lá. Não é disfarçar para não doer, né? Muito pelo contrário, quanto mais a gente disfarça, mais vai doer, porque a dor tem função, né? Então, quando Mas eu vai bater na porta, né? Para você olhar. exatamente. Então, quando eu percebo que está doendo, eu me perceber arrogante, aí eu vou olhar para essa arrogância e aí eu tenho, assim, eu acho que foi a descoberta da minha vida, assim, sabe? A ressignificação da minha Que incrível! Né? porque Que daí você tira desse lugar de ruim e pode arrogar tudo para você, né? Tudo que é teu, tudo que você veio manifestar. Não exatamente. tá aí, né, o curso dela, gente, que eu ainda não faço parte, mas que eu já tenho certeza que é incrível. Né? E parar, Faz uma paradinha aí, faz assim de novo. parar, parar, né? Parar o curso. E é isso, né? Eu só comecei a me apropriar de mim, da minha vida, né? E dos meus processos. Comecei a usar todas as minhas habilidades na hora que eu ressignifiquei a arrogância. E quando a gente condena a arrogância, a gente não consegue usá-la bem usada, né? E Então, compartilha comigo, como que não deixou a sua vida mais leve, muito. essa ressignificação? Não, parei de me condenar, né? Sim, parei de me condenar. Quando eu tô com o pé no negativo ali na condenação, eu já falo, opa, peraí, o que que você está condenando sobre você, Patrícia? Né? E aí também, dentro do meu processo de psicanálise e espiritualidade, também minha psicanalista me ajuda muito, é uma pessoa de muita sensibilidade, ela me ajuda pra caramba a ganhar consciência sobre esse processo, né? Então, né? Porque é isso, né? A gente vibra nessa culpa, né? E aí a gente tem dificuldade de lidar com o erro. Isso é para o ser humano no geral, assim. E aí, dependendo do caminho, dependendo do mito, dependendo do temperamento, isso se acentua, né? Então, Que lindo. não é? Adorei esse papo com você, adorei filosofar com você. É tão gostoso, né? Quando a gente está aqui, a gente se diverte, a gente é a gente. Exatamente. É isso que a gente veio ser, né? E é isso, para mim, é isso que o nosso papo de sofá é. A gente vai conversando, vai expandindo, e a pessoa que está em casa e você que está nos ouvindo vai expandindo, vai elaborando, e a gente vai formando esse grande sofazão de filosofar, né? Né? E eu acho que é um lugar muito gostoso, assim, de muita liberdade, né? Porque a gente não coloca nem tema mais, né? Porque a gente vai percorrendo tantos eixos aqui, a gente falou de diversidade, a gente falou de culpa e castigo, a gente falou de egoísmo, a gente falou de vir para dentro, a gente falou de um monte de coisa, né? Da abertura ao novo, né? Então, assim, são muitos subtemas, né, que a gente vai tocando, assim, e aí a gente até empobrece se a gente colocar um rótulo, voltando para o começo da conversa, né? Então, dentro do nosso sofá, né, desse sofá, desse papo de sofá, dentro desse sofá, cabe o universo. Então, assim, a gente vai falar Pra de, que limitar, né? né, exatamente, né? Então, a gente parou de colocar rótulo, né, por conta disso. Paramos de colocar tema, né, porque no máximo, a gente põe um título, assim, que Pra gente descreva partir de algum lugar, né? que descreva um pouco do que a gente falou, né? Mas é difícil até. Às vezes eu tenho essa dificuldade até para definir o Manopapo. O Manopapo também, daqui a pouco ele vai estar sem rótulo, sem título. Vai ser só o Manopapo, entende? Ah, vamos lá, vamos abrir a câmera e vamos conversar. Porque às vezes eu quero falar de uma coisa. Aliás, isso é bem comum. Eu começo falando de uma coisa e dali a pouco eu tô falando de outra, entende? E Eu só, lógico, só tô esperando você me chamar, tá? Eu já tô me convidando. bora lá, vamos. Bora lá. Eu faço quinzenalmente, a gente combina, né? Pode. Mas é Vou isso. combinar. Então, né, essa liberdade, né,
de ir fazendo as conexões. Cara, esse é meu melhor. Meu Odu é 7 e eu sou água. É meu melhor quando eu me ver presa numa única coisa ali, num único tema, isso me- Eu tenho 7 no esquerdo também. né? Tem muito essa frequência, né, das conexões, né? Faz muita conexão. Então, quando a gente se conhece, né, e vai tratando as nossas dores, a gente vai manifestando a nossa essência, e aí a gente sai desse lugar, né, a gente começa a respeitar o nosso jeito de ser, né? E é isso que é lindo, né, mano? A gente veio pra cá pra gente aprender a respeitar e manifestar essa diversidade que somos. Que é isso que compõe o mundo. O shintoísmo, ele fala muito que Deus está em tudo. E a gente olha na natureza, e tudo é diferente. E eles partem do princípio para a gente olhar a natureza, para a gente poder se compreender. Então, se a gente pode olhar a natureza e ver tanta diversidade, por que a gente teria que ser igualzinho, né? Esse Exatamente. tem que ser um lembrete para a gente quando a gente se coloca num lugar de aprisionamento e se facciona, né? Exatamente, né? A diversidade, ela é uma riqueza tão grande que quando a gente fala em diversidade, eu não estou só falando das diferenças entre os indivíduos, né? Que cada indivíduo é único, então somos iguais na condição de seres humanos, mas cada ser humano é um, né? Cada ser humano é único, então a gente está falando não só das diferenças entre nós, mas nós estamos falando das diferenças, e que eu acho que é o ponto de partida, assim, para mim, é muito esse ponto de partida. A gente está falando das diferenças dentro de nós. Porque tem dia que a gente está mais doce, tem dia que a gente está mais azedo, tem dia que a gente está mais alegre, tem dia que a gente está mais triste. Percebe que não aceitar a diversidade aqui fora, né, é um reflexo da não aceitação da diversidade dentro. Porque no dia que a gente está triste, a gente fala, não posso ficar triste, aí eu vou fazer qualquer coisa para ficar alegre. E a gente vai comprar em excesso, comer em excesso, beber em excesso, vai transar com quem, até com quem não quer, só para poder sair dessa bad vibe, né? Dessa tristeza. Entende? A gente quer sair da tristeza a qualquer custo. E a tristeza tem função. É um exemplo que eu estou dando, né? De alegria e tristeza. A tristeza tem função. Ela quer te dizer o que está acontecendo que está te deixando triste. A tristeza, ela quer te mostrar o que você não está fazendo ou está fazendo e que não está de acordo com o seu propósito ou com a sua vontade e que por isso você está triste. Só que se a gente nega essa tristeza e quer sair dela a qualquer custo, a gente vai buscar um monte de alegrias, né, Para mascarar. que vão ser para mascarar e serão alegrias efêmeras, alegrias temporárias. Por quê? Porque a gente simplesmente não ouviu a tristeza. Então a tristeza queria dizer que o que está te deixando triste é você não descansar. Só que daí você não quer escutar a tristeza, por exemplo, não quer escutar a tristeza, e aí você vai fazer o quê? Vai para a festa, porque você não quer ficar triste. E aí você vai ficar mais triste, porque a tristeza queria dizer que o motivo dela existir é porque você não tá descansando, não está se acolhendo. Entende? Que a gente vai na contramão, tipo, eu não conversei com a tristeza, eu não sei o que que ela está querendo me dizer. Aí eu vou fazer qualquer coisa e vou para a festa. Eu vou exatamente na contramão. E eu não estou dando esse exemplo à toa, eu estou falando de mim. Estou falando de mim. Do Aqui meu, a entende? pessoa que sempre se abandonou. Né? Ai, vamos pra festa. Eu sou festeira, eu adoro uma festa. Então era festa, queria ir pra festa. Tudo, não podia ficar triste que queria ir pra festa. Entende? Tá tudo bem, eu continuo sendo festeira, eu continuo adorando uma festa. Só que nunca mais eu abandonei minha tristeza. Entre ir pra festa e se eu estiver triste, eu olhar pra minha tristeza, primeiro eu vou olhar pra minha tristeza. Que é ela que vai E me. aí ficar com a gente, né? É ele Entende? fechar com a gente isso, né, mano? Exatamente, porque é a minha tristeza que vai me dizer o que que eu tô precisando para ficar alegre. Simples assim, né? Então, percebe que a gente não aceita a diversidade em nós, porque um dia estar alegre, no outro dia estar triste, isso é diversidade. Um dia eu gosto do branco, no outro dia eu gosto do preto, isso é diversidade. E tá tudo bem, eu gostar do preto e do branco habitam em mim. Um dia eu gosto do verde, outro dia eu gosto do amarelo, tá tudo aqui. Entende? A gente, não, ai, mas eu gosto só de preto, então eu vou vestir Que preto. nem a unha, né? Tô vendo você com a unha roxa, eu tô com a unha meio rosa. Tipo, cada dia você vai. Ai, não, mas só pode pintar de vermelho agora.
Aí no dia que você É. quer pintar de rosa, de amarelo, de verde, você tá presa naquele vermelho, que daí você não sabe nem o que que você vai falar para a sociedade, porque a vida inteira você pintou de vermelho, aí como é que você vai explicar para todo mundo? Porque daí vem, né? a voz. A, Como é que eu vou a explicar para todo mundo que condenaçãozinha. agora, né, eu tô pintando de verde? Eu tava justamente fazendo, interessante você falar, porque eu tava justamente fazendo a unha ontem, e aí eu falei para minha amiga, Mostra. eu falei, eu falei para ela, né? Eu falei assim, ai, menina, eu adoro aquele verde, mas eu vou passar outras cores, porque senão eu vou ficar passando verde. Toda vez que eu venho, eu vou passar verde. Então eu tô me jogando nas outras cores, porque eu gosto de cor mesmo, e tô me jogando nas outras cores, e aí às vezes eu tenho. Eu experimento e às vezes eu não gosto, e às vezes eu experimento e eu gosto, e tá tudo bem, entende? Porque como é que eu ia saber que eu não gosto se eu Que nunca é o Giló. que é o Giló, né? E aí a mulher que estava do meu lado, que depois até a gente trocou contato, porque ela perguntou o que que eu fazia e tal, e eu falei, e, e aí ela falou assim, nossa, eu não consigo fazer igual você, de usar verde, de usar essas outras cores. Ela pinta a unha de vermelho há sei lá quantos anos, entendeu? Desde sempre, assim. E, e tá tudo bem, você tá E ela deve ter no admirado, né? Ela deve ter conectado isso, por isso que conversou com você, né? E olha que lindo isso, só te cortando, mas eu precisava te dizer. E é isso que é lindo, porque quando a gente pega e manifesta quem a gente é, essa diversidade, se permite ser essa diversidade que somos, o outro se conecta com a gente. Aí a mulher, que nem pinta sempre trocentos mil anos de vermelho, falou: Nossa, vê uma possibilidade, enxerga na frente dela a possibilidade materializada em forma dessa mulher linda, Patrícia, o roxo, o verde, o azul, né? Se ela pinta a unha de vermelho, eu não sei quantos anos, e tá tudo bem para ela, tá tudo bem para ela, entende? Ela não tem que deixar de fazer só porque a pessoa do lado tá pintando a unha de roxo ou de verde, né? Ela não É, tem, não necessariamente, mas se chamou a atenção, né? Como que é. você se sentiu? Né, como será que ela se sentiu na hora que ela falou, eu não conseguiria fazer isso? Se ela se sentiu que tá ok para ela, tá ok para ela, tá tudo bem mesmo. Agora, se tem uma dor aí, é aí tem que É olhar. aí que a gente tem que prestar atenção, né, mana? É aí que a gente tem que... Nesse lugar. E a gente não presta atenção nesse lugar, entende? Ou a gente vai se distrair para não lidar com aquela dor, né? Ou então a gente vai se condenar e vai falar, tá vendo? Eu sou uma porcaria, porque eu não consigo nem pintar minha unha de verde. Entende? E não é pintar unha de verde, é o que está por trás disso. Entende? Entende, criaturas que estão escutando? Não tem problema de você pintar a unha vermelho, né? O problema é você, é como que aquilo vai em você, como que aquilo ressoa em você, né? É Exatamente. esse que tá, é o lugar, Eu é aí adoro que tá a chave, né, vermelho mano? também. Eu adoro, eu vi pintando unha de vermelho, também adoro vermelho, entende? Mas eu me jogo também nas outras cores. Mas isso não significa que quem só pinta unha de vermelho tá errado. E nem só eu que pinto a unha de várias cores estou errada. Não tem nada errado, não tem esse certo e errado. O que eu tô olhando é como que essa pessoa se sentiu quando, por algum motivo, chamou a atenção dela o fato de que ela nunca pintaria a unha de verde, por exemplo. O que que aconteceu dentro dela? É isso aí que nos interessa, entende? Se ela É, ficou bem, tá tudo bem. Se rolou uma dorzinha, precisa, rolou um incômodozinho, zóia. precisa olhar, porque o que que tem aí por trás, entende? Talvez uma essência que quer se manifestar e não consegue, está se sentindo presa em algum lugar, nos modelos, né? Não tá na abertura ao novo, é tudo isso, e isso é padrão. Nós não estamos falando de uma um episódio aqui, um episódio ali, um episódio ali. Quando a gente vai, levanta a ficha da pessoa lá na mesa quantiônica, a gente identifica o padrão, né? E a gente percebe que é padrão. E aí, E se tá é no padrão, simples, né, mana? Tá nesse simples, tá na unha, tá no giló, tá? E aí, pra gente conseguir perceber, a gente precisa estar nessa presença. E não negar, e não falar assim, ah, eu não vi. Porque daí a gente vai para um lugar da negação e da facção mais ainda do nosso sistema, né? sim, Então, é estar presente, perceber, aceitar e fazer um movimento para que possa ocorrer uma mudança, buscar ajuda, né? Porque tá exatamente. nessa coisa simples do dia a dia.
Tipo, no Brasil, até aqui no Japão as pessoas fazem bastante unha, mas no Brasil toda semana o pessoal tá lá no salão fazendo a unha, mesmo que seja da mão, tá fazendo uma escova, tá nesse contato nas relações, esses sinais que o nosso universo nos dá, né? Para a gente perceber o que está acontecendo. Será que a gente está aceitando essa diversidade? Será que a gente está aceitando que a gente é assim mesmo? Será que a gente não está se comparando? Aí vai dentro da psicanálise e do tratamento para destrinchar e limpar tudo isso, né? Exatamente, exatamente, né? Então, percebe, para mim, a origem, né, dessa questão ligada à diversidade é isso. A gente, porque a diversidade, eu nem gosto mais de usar tanto essa palavra, sabe? Porque ela vai tanto para esse lugar aqui, aqui fora, e a gente esquece do lado de dentro, porque e aí fica parecendo assim, isso é uma coisa que eu já escutei, né? Da diversidade, não, tem que gostar da diversidade, porque tem que ser politicamente correto, porque tem que. Não tem que gostar da diversidade, não é uma coisa do tem que, tá ligada à aceitação. E não é aceitar a diversidade. Quando a gente está aceitando a diversidade, a gente não está fazendo um favor para o outro, entendeu? É sobre nós. É sobre você aceitar todas as suas partes. Não estou fazendo, não estou sendo legal com o outro. Ah, eu aceito a diversidade. Olha como eu sou um ser Tá legal. sendo cool, né? Tá sendo, tá sendo da moda. Entende? Não é sobre o outro, é sobre você. Se você não aceita a diversidade fora, você não está aceitando um monte de coisa sobre você também. E aí, é você que não está feliz, entende? É sobre isso. É sobre isso, é sobre isso. Temos a potência toda e manifesta, né? E a água de escorpião ferve aqui, o óculos começa a embaçar, fica tudo quente aqui. Tipo, Gente, passado. Tem que estar lá bem assim, eu sou água de escorpião, eu sou escorpião com peixes, mas meu solar é escorpião, meu caminho é fogo, o do 7 é fogo. Cara, eu já sou água fervendo, passando no fogo, por isso que a pessoa derrete, entende? Sempre foi assim, sempre foi assim. Eu tenho endometriose, eu tive já, né? Eu tenho hiperidrose, né? Eu tenho excesso, minhas mãos são, transpira. é, fica vertendo água, porque Tem que sair por algum lugar, né, gente? Tudo isso. comi teu chum, é muita água, quem que aguenta essa água? Sabe aqueles desenhos? Lembrei aqueles desenhos antigos quando eu chorava, fazia até assim, ó, um chafariz. Essa sou eu. É tipo isso. E é isso que é lindo, né? Aceitar que a gente é assim, desse jeito. Ah, mas agora não pode suar. Ah, não pode chorar. Ah, não pode. Gente, pelo amor de Deus, né? Né? Então, Pelo não, amor da deusa que somos, do Deus que somos. não pode ser ser humano se for assim, né? Enfim, mas é isso. Ai, que lindo que foi. Foi muito gostoso, é um prazer, é um tesão estar aqui. Não é? Adorei também. E nosso papo de sofá de hoje. Senti falta da Mana Paula, Tá, mas Mana Paula. no próximo espero que possamos estar nós três novamente. Depois eu vou falar para ela que ela tem que assistir e deixar os pitacos dela lá nos comentários, para ela Pois é. se fazer presente de alguma forma. É, verdade. Muito bom, e te agradeço também por ter topado, né? A gente vir aqui fazer nós duas. Muito obrigado. Ótimo, foi muito bom, foi muito, muito gostoso. E é para isso que a gente está aqui, né, mano? Para a gente expandir, para a gente unir três pessoas totalmente diferentes, também com questões muito parecidas, gostos também. E é isso que é lindo, a gente vai se unindo. Um ponto que eu gostaria de reforçar aqui, que a Mana Paty trouxe, é essa diversidade interna. Cada dia a gente é de um jeito. Isso é lindo, Entende? isso é incrível. É isso, A né? gente não Então, acorda todo de igual. É isso, gente. obrigada. E se isso fez ressoar aí para você, procure a gente, que a gente faz atendimento individual, também em grupo eu e a Mana Paula. Mana Paty tem os workshops, cursos dela, né? É isso, Então, vem aí com nós que dá bom. né? Muito bom. Ai, muito Um bom. beijo. Beijo, meu amor. Obrigada. Beijo. Tchau, gente. Obrigada. Assistindo. Tchau. Tchau.